A mensagem, essa bela música que nos leva, que nos motiva a confiar mais em Cristo Jesus. É assim que nós devemos andar, queridos, confiando todos os dias, todos os momentos em Cristo Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos na casa do Senhor. É bom louvá-lo, é bom engrandecer o seu nome. É bom realmente estarmos conectados assim. Então seja bem-vindo, querido, mais uma vez à Igreja Central de Brasília. Nós estamos aqui ao vivo, todos os cultos, transmitindo para você uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de Cristo Jesus para o seu coração. Como foi a sua semana até aqui? Como foi aí os dias que se passaram? Eu creio que a música da Giovana, ela vem trazendo aí uma força para continuarmos mais uma semana, não é? Mas eu tenho certeza que você terminou essa semana realmente agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos. E nós estamos no sábado, e o sábado é esse momento para descansar em Cristo Jesus. Tendo a certeza de que Ele realmente nos ampara, que Ele realmente está constantemente ao nosso lado. Nós iremos meditar hoje na palavra do Senhor. E como já foi falado no início, se você entrou agora em nosso canal, você está assistindo aqui a transmissão ao vivo da Igreja Central de Brasília, nós estamos iniciando hoje uma série muito especial. E o título dessa série é Por Amor. Nos próximos 4 sábados, nós iremos tratar sobre essa temática, por amor. Sabe, esse tema, ele é sugestivo. Eu não sei se faz você lembrar aí de quando você era jovem, de quando, quem sabe, as emoções, quem sabe a coragem era um pouco mais desafiadora do que hoje, e você, quem sabe, tinha aí aquelas falas, né, que um jovem fala para o outro: eu duvido você fazer tal coisa, e aí você vai e faz ou não faz. E quem sabe, em alguns relacionamentos, se também usava aquela palavra: olha, você tem que provar o amor, se for por amor, você vai fazer. Olha, nós não iremos falar sobre relacionamentos entre pessoas aqui. Nós iremos falar sobre o relacionamento entre você e Deus. Nós devemos realmente estar conectados com o Senhor Jesus em todos os momentos. E todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos devem ser voltados a Ele. E a nossa resposta, nossos pensamentos, tudo deve ser dentro de um coração que se entrega a Ele por amor. Mas o tema de hoje é a verdadeira adoração. Como trabalhar com essa realidade nos dias de hoje? Quando a gente ouve a palavra adoração, essa palavra ela traz assim alguns elementos à nossa mente, não é assim? Elementos, quem sabe, mais práticos. Um louvor, quem sabe uma mensagem sendo pregada, compartilhada, um ensino bíblico. E quem sabe alguns movimentos religiosos aí colocam como adoração aquele momento onde realmente se faz um show de louvor, de banda, de música, e aí coloca ali: nós estamos adorando ao nosso Deus. Você vai perceber que a adoração vai além daquilo que acontece dentro de uma igreja. Que a adoração, a verdadeira adoração, ela vai muito além de um espaço, de um momento, de um projeto, de um evento, ou de pessoas que estão aparecendo e fazendo alguma coisa. O que a Bíblia fala sobre a verdadeira adoração? Eu quero convidar você a fazer mais uma oração aqui comigo. Vamos orar ao nosso Deus e deixar que Ele conduza a mensagem dessa manhã. Vamos orar? Bondoso Deus que está nos altos céus, nos colocamos agora em Tuas santas mãos, para que mais uma vez o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor venha construir em nós realmente a Tua vontade,
o teu desejo e que a gente ande de acordo com o que o Senhor espera. A tua palavra será aberta e queremos aqui estarmos conectados com o Senhor. Venha nos ensinar, venha falar o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, em seus vários ensinos, quando ele encontrava as pessoas, quando ele falava para a multidão, quando ele compartilhava amor, quando ele curava as pessoas, nós vemos sempre um elemento voltado ao Deus do céu. Jesus, ele nunca buscou para si a glória, nunca buscou para si, quem sabe, a adoração ou quem sabe o respeito que se deve a Deus. Jesus sempre exaltou o nome de Deus em todas as suas ações. Isso é impressionante, isso é extraordinário. O Filho de Deus, aqui na terra, andando entre os seres humanos, ele dependia 100% do Pai para realizar todas as suas obras. Vamos para um texto da Bíblia. Eu convido você a abrir aqui em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Vamos ver aqui o verso 8 e o verso 9. Jesus com um diálogo aqui com alguns escribas e fariseus. Jesus tem assim uma resposta um pouco dura para esses homens. Jesus faz uma diferença da adoração externa para a essência da adoração interna dentro do coração. Então Jesus, ele tem bem claro na sua mente o que acontece fora do coração da pessoa, que são as práticas, e da essência da adoração dentro do coração. E o verso 8 e o verso 9, que é um texto que vem lá buscando de Isaías, capítulo 23, o verso 13, Jesus fala assim para aqueles homens: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que você achou desse texto? Extraordinário, não? Jesus, ele faz uma diferença muito clara daquilo que é externo e daquilo que é interno. A essência da adoração realmente acontece dentro do nosso coração. Os fariseus, os escribas, estavam mais preocupados com a adoração externa, com aquilo que as pessoas estavam vendo, do que as pessoas realmente estavam presenciando, e eles gostavam disso. Quando você vai para a Bíblia, você vê em vários momentos os fariseus, os escribas, os líderes religiosos da época de Jesus, realmente querendo ter uma aparência positiva diante de toda a comunidade. Eles eram mais preocupados com o exterior, com o que saía da boca, com as suas vestes, com os ritos, com as regras que eles foram acrescentando ao longo do tempo. E Jesus agora vem e toca profundamente no coração daqueles homens, dizendo assim: vocês me adoram de uma forma completamente errada. Aquilo que fazem no exterior não valida aquilo que tem no coração, porque primeiro você precisa ter algo no coração para que as suas obras apareçam de uma forma extraordinária. Por quê? Pode existir algumas obras externas sem ter nada dentro do coração. E é isso que Jesus falou aqui para aqueles homens. Quando Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, Jesus diz: a adoração precisa tocar profundamente o coração. Deu para entender? Da onde vem a verdadeira adoração? Da onde realmente é construída a verdadeira adoração? Aonde realmente está a essência? Aonde está o toque de Deus? Aonde está o toque do Espírito Santo? Aonde a obra acontece? É dentro do nosso coração. Vamos para um outro texto. Quero levar você agora para Lucas capítulo 14. Jesus, ele conta uma história, uma parábola,
a parábola da grande ceia. E essa parábola, ela traz aqui 3 elementos especiais. 3 elementos especiais. Podemos dizer aqui 3 situações, 3 tipos de decisão, 3 tipos de escolha. Podemos dizer de 3 tipos de pessoas ou de situações que nós vivemos que tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo Jesus ou com aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Lá em Mateus, nós percebemos que Jesus olha para os fariseus e vê apenas as obras. Podiam até ser positivas, mas Jesus não vê essência dentro do coração. E aqui nós vemos em Lucas agora, capítulo 14, a partir do verso 15, nós vemos esses detalhes. Eu quero que você acompanhe comigo, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 14, o verso 15 em diante nós lemos assim: Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Jesus agora contando a parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Aí vamos para o verso 18. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O próximo verso. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Olha a situação. Você consegue ver a cena? O banquete está preparado, a mesa está farta, o ambiente está decorado, e agora sai o servo para convidar todos aqueles que estavam na lista especial para o banquete, e um a um começa a dar as suas desculpas. E o último diz assim, outro disse, casei-me, o verso 20, casei-me, e por isso não posso ir. Esta parábola tem muito a ver com você e comigo, com os nossos dias. Quem sabe a dúvida, a incerteza na mente de algumas pessoas, quando o convite bate ao coração, encontra um coração que não é preenchido por Cristo Jesus, porque não há uma permissão. E agora essa pessoa, de acordo com as situações da vida, começa a dar as suas desculpas por não ter elementos profundos no seu coração. Podemos aqui colocar em grupos essas 3 recusas. O primeiro grupo diz aqui que ele comprou um campo. Eu coloco em um grupo dos bens materiais. Algumas pessoas podem ter os seus bens materiais e não tem nenhum problema em ter bens materiais. E na verdade, a Bíblia, o Senhor Deus, Ele realmente quer abençoar profundamente você. Mas quando esses bens materiais, eles ocupam o primeiro lugar no nosso coração, realmente nós temos sérios problemas. É o que aconteceu aqui. Nesse primeiro grupo, os bens materiais, eles ofuscaram o convite especial para a ceia. E este convite é para aqueles que realmente querem ter uma experiência com Cristo Jesus. Quem sabe os bens materiais podem estar ocupando o primeiro lugar no seu coração. Podem estar tirando de você a oportunidade de estar mais próximo com Cristo, de estar à mesa com Ele, de estar realmente ouvindo dEle, de estar comungando com Ele e recebendo cada vez mais as bênçãos do Senhor. No outro grupo, nós vemos que existem pessoas obcecadas pelo seu trabalho, que realmente não conseguem viver de outra forma, trabalham do dia inteiro, chegam em casa, trabalham mais um pouco, querem alcançar posições altíssimas.
Não há nenhum trabalho, nenhum problema com isso. O problema está quando esta dinâmica ocupa o primeiro lugar em minha vida. Quando realmente esta movimentação por interesses pessoais em minha carreira profissional, ela está em primeiro lugar do meu interesse com Cristo Jesus. Este é o segundo grupo. O terceiro grupo. Interessante que no verso 20 falou que ele casou-se. Isso é uma coisa boa, não é? Casar é uma coisa boa. Mas o casamento, o relacionamento, estava destruindo o relacionamento dele com Deus. Ele disse: eu acabei de casar, eu não posso ir à festa, eu não posso fazer parte da mesa. Quantas pessoas deixam de ir até Cristo Jesus, de preenchê-lo no seu coração, porque relacionamentos estão sufocando essa ida até Cristo Jesus. Quem sabe um casamento está sufocando, quem sabe os amigos estão sufocando, quem sabe parentes estão sufocando, pessoas ao nosso redor estão nos impedindo de ter uma experiência real com Cristo Jesus. Ainda dentro desse capítulo 14, o verso 33 diz assim: assim, acompanhem comigo, 14, 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha a advertência e o conselho. Nós precisamos abrir o nosso coração e realmente renunciar tudo aquilo que está ao nosso redor para colocar Jesus como centro da nossa vida. É por esse caminho que realmente nós construímos a verdadeira adoração. Vamos para um outro texto. E esse texto é extraordinário. Está lá no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 14. Vamos lá em Apocalipse capítulo 14. É um texto clássico. É um texto que fala sobre as mensagens, as 3 mensagens, que realmente tem a ver com o tempo em que nós vivemos. Apocalipse 14, o verso 6, o verso 7, ele é um chamado especial para uma verdadeira adoração. Então, veja a construção até aqui. Então, eu vou recapitular com você. Quando Jesus olhou para os fariseus e para os escribas, disse assim para eles: o que vocês fazem, os ritos que vocês têm, as regras que vocês seguem, a aparência que vocês têm, não vale nada, porque o coração de vocês é completamente vazio. Um coração vazio são obras vazias. Um coração vazio não realmente representa nada na prática. A pessoa pode cantar, orar, pregar, ensinar, mas se seu coração é vazio, tudo isso não tem sentido. E Jesus diz, realmente olhando para eles, dizendo: olha, vocês fazem algo que vocês não entendem. E agora vamos lá para Lucas. Estou recapitulando um pouco. Lá vemos 3 tipos de situações, 3 situações aonde realmente as pessoas dão as suas desculpas. Quem sabe os bens materiais, o trabalho, os relacionamentos, poderíamos colocar outras situações. Mas Deus, ele tem um plano extraordinário para a sua vida. Deus tem um convite especial para você realmente ser um verdadeiro adorador, tirar do seu coração aquilo que atrapalha você de realmente adorar verdadeiramente a Cristo Jesus. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 14, o verso 6 e o verso 7. Diz assim, acompanhe comigo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas.
Este é o primeiro anjo, a primeira voz. E você sabe que este anjo representa os crentes, aqueles que se empoderaram dessa mensagem bíblica e saem agora para pregar como nunca, algo extraordinário que não pode ser esquecido. Eles têm o evangelho eterno, não uma parte do evangelho, mas todo o evangelho. Não só, quem sabe, o Antigo Testamento, mas toda a Bíblia. Ele sai para pregar um conjunto de verdades para que cada pessoa se torne um verdadeiro adorador de Cristo Jesus. E o chamado aqui não é para adorar, quem sabe, uma pedra, uma madeira, um animal ou um astro. Aqui destaca de uma forma muito específica: adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Quem é este que criou todas as coisas? Este é o nosso Deus grandioso. E o evangelho eterno nos conduz para essa verdadeira adoração. Isso é extraordinário. Quando vamos para a Bíblia, ali nós aprendemos e absorvemos através das histórias de vários personagens, de Cristo Jesus, que nós precisamos adorar o verdadeiro Deus. Vi este anjo, você é este anjo, eu sou esse anjo, que tem o evangelho eterno, está aqui a palavra do Senhor, a Bíblia, para proclamar às pessoas. É impressionante que a adoração, ela nos leva, nos motiva a cumprir a missão. Realmente, quando nós entendemos o valor real da adoração a Deus, isso nos conduz para termos uma experiência de proclamar o evangelho eterno. Aqui também falou sobre temer a Deus. Algumas pessoas olham para esse texto, o verso 7, aqui, temei a Deus e dai-lhe glória. E algumas pessoas têm medo de Deus. Algumas pessoas colocam ao redor dessa palavra, quem sabe, alguns elementos para deixar as pessoas com um medo, com um temor, com um receio de um Deus, quem sabe, punitivo, de um Deus que quer realmente realizar algo assim restritivo para o ser humano. Mas quando olhamos aqui, o convite é para temer um Deus de amor. E esse temor é a adoração, é o louvor, é o respeito, é a gratidão, é reconhecer e exultar diante do sagrado. Sabe, meus queridos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, nós precisamos dentro de nossa casa exaltar o nome de Deus. Nós precisamos com os nossos filhos ensiná-los a temer o Senhor, reconhecer a presença dEle na vida, nos planos, nos sonhos. Isso é temer o Senhor, é reconhecê-lo, é exaltá-lo, é realmente ter constantemente ao lado. Porque todo aquele que teme ao Senhor é levado para ter uma experiência de adoração. Jesus trabalhou com esse conceito de adoração. E quando vamos lá para João, capítulo 4, vamos para João, capítulo 4, e você sabe qual é essa história? Jesus com a mulher samaritana. E aqui nós temos um contexto nessa conversa que vem trazendo alguma luz a mais sobre a dinâmica da adoração. E Jesus, ele encontra com essa mulher em um poço, conversa com ela, toca o seu coração. Mas Jesus não quer apenas solucionar o seu problema específico, Ele quer que essa mulher se torne uma agente especial da adoração. Todos aqueles que são impactados pela presença de Deus, exaltam o seu nome e compartilham com outras pessoas. Convido você a ler aqui na Bíblia, João capítulo 4, o verso 19 em diante diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte,
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deves orar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o verso 23. E vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus conclui dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Extraordinário, não é? A narrativa de Jesus com essa mulher, ele declarando alguns elementos que envolvem a verdadeira adoração. E eu separei aqui para ficar um pouco mais didático, para a gente compreender esses textos aqui. Jesus, ele falou que a verdadeira adoração, ela acontece não por estarmos em um lugar. Olha que interessante. Jesus falou que a verdadeira adoração não é limitada a um lugar, a um templo, a um espaço, a uma casa, a um ambiente. Jesus fala que o ambiente não é importante. Jesus diz que a atitude do adorador, esse sim, essa é a atitude que Deus espera. Algumas pessoas procuram um ambiente para adorar a Deus. Algumas pessoas procuram uma casa, um lugar, um templo. Mas Jesus diz, não é aqui, não é ali. Porque o que é importante na verdadeira adoração é a sua atitude. É aquilo que tem no seu coração. Você pode entrar em um templo, você pode entrar em uma igreja, você pode entrar em um ambiente e lá dentro não existir a verdadeira adoração. Que coisa, não? Jesus é bem claro em dizer, olha, não é aqui e nem naquele lugar. Você precisa realmente ter no seu coração, aí sim é o verdadeiro lugar. Outro elemento que Jesus coloca aqui, que é a verdadeira adoração, precisa vir de entendimento de algo racional. A adoração não é emocional. A adoração não acontece porque o nosso coração, ele se enche de um êxtase, de um sentimento, e agora, porque eu estou sentindo alguma coisa, eu estou caminhando para a adoração. Não. Adoração é algo racional, porque a fé, ela é racional. A minha entrega a Cristo Jesus, ela tem que ser algo pensado, elaborado, tem que estar à luz da palavra do Senhor, tem que ter entendimento, tem que ter clareza. É claro que, quando Cristo entra em nosso coração, também tem emoção. Muitas pessoas choram, muitas pessoas se emocionam, muitas pessoas são tocadas. Mas sabem, queridos, quando nós estamos falando da verdadeira adoração, realmente o entendimento tem que estar muito claro. E Jesus, ele falou isso aqui, muito claro para a mulher, vós adoram aquilo que vocês não conhecem. Ou seja, vocês estão buscando outro tipo de adoração, vocês não conhecem a verdadeira adoração, porque a sua adoração não é centrada em Cristo Jesus. Esse é o próximo elemento. A nossa adoração precisa ser centrada em Cristo Jesus. Ele tem que fazer parte do meu coração. Ele tem que fazer parte da minha entrega. Ele tem que fazer parte das minhas decisões. Quando o meu coração está recheado com Cristo Jesus, e há profundidade nesse relacionamento, as minhas obras, a minha entrega será na mesma proporção.
na proporção que você permite que Cristo entre no seu coração, é na mesma proporção que você vai entregar tudo ao Senhor. Jesus também falou para aquela mulher que a adoração precisa ser bíblica. E é na palavra do Senhor que nós encontramos resposta para todas as coisas. Não busque solução em homens, não busque a solução em líderes, não busque a solução, quem sabe, em filosofias, em estratégias humanas. Busque a solução na Bíblia, na palavra do Senhor. É por isso que a verdadeira adoração, ela tem que estar centrada na palavra de Cristo. Jesus, ele diz: Deus é espírito, e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A adoração precisa ser sincera, tem que ter uma entrega profunda ao Senhor. Sabe, algumas pessoas dizem assim: eu entrego o meu coração a Cristo Jesus. E muitos fazem decisões. Muitos dizem, eu entrego, mas quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe que ela não entregou tudo ainda para Cristo Jesus. Há ainda pedaços dentro do coração que não pertencem a Cristo. Meu querido, a verdadeira adoração é reconhecer a pessoa de Cristo Jesus em minha vida. É tê-lo pessoalmente na minha vida, no meu coração. E quando eu faço isso, a minha vida é completamente do Senhor. Eu estou disposto a entregar tudo a Ele. Me diga algo especial do seu coração. Você está disposto a entregar tudo a Cristo Jesus? Ou até agora a sua entrega foi aos pedaços? Você entrega um pedacinho e quer guardar outro lá dentro do seu coração? Você diz, Senhor, eu entrego a minha vida, mas você sabe que não foi completamente a sua vida. Você gostaria, meu querido amigo, família da Igreja Central de Brasília, dar um passo especial de fé, caminhando ao lado de Cristo, abrindo o seu coração e entregando sua vida completamente a Ele? Porque quando falamos de adoração, não tem como falar de adoração e deixar de lado uma entrega pessoal. Quando falamos de adoração, verdadeiramente o nosso coração tem que ser completamente do Senhor. O que ainda falta na sua vida para entregar-se a Cristo Jesus? O que falta na sua vida? Que espaço no seu coração ainda não pertence a Cristo Jesus? Quem sabe os seus gostos pessoais, algo que você herdou ao longo da vida, isso você realmente é tão importante, tão especial para você, que você pensa assim, Deus vai compreender isso, Deus ele vai aceitar. Querido, nós temos que ser completamente do Senhor, 100% do Senhor. O que falta ainda para você realmente entregar o seu coração completamente a Ele? Quando olhamos aqui para essa realidade da mulher com Jesus, Jesus realmente ele diz que a adoração requer um exercício de fé, e é o reconhecimento de que Ele é o nosso verdadeiro Deus. A entrega é um ato de olhar para cima e reconhecer a majestade do Senhor. É um ato de olhar para cima e reconhecer a grandeza dEle na condução da minha vida. Hoje, iniciando essa série especial por amor, Cristo ele faz um convite para você realmente depositar completamente a sua vida a Ele, em suas mãos, entregar-se completamente sem reservas, dar um passo. É necessário dar um passo, é necessário avançar, é necessário realmente seguir uma caminhada, uma trajetória ao lado de Cristo Jesus. Quem sabe
algo que nunca foi feito na vida. Há necessidade de se fazer agora. E mais do que nunca, você teve tempo para fazer grandes reflexões. Quem sabe a comoção do mundo, a situação do mundo, o temor, a angústia gerou no seu coração grandes reflexões. É o Espírito Santo trabalhando com você, tocando a sua vida, para você dar esse passo de fé, para você avançar com Cristo, abrir o seu coração e tornar-se um verdadeiro adorador. A Giovana, ela vai cantar mais uma melodia. E quando a Giovana estiver cantando, pense nesta reflexão, naquilo que Cristo quer fazer por você, naquilo que Cristo realmente quer mudar na sua vida. Quem sabe, muita coisa vem acontecendo até aqui, e você sabe que algo precisa tomar um rumo diferente. Quando olhamos para a Bíblia, Deus diz: querido filho, você precisa ser um verdadeiro adorador, porque a verdadeira adoração a Deus nos leva a ter um relacionamento profundo com Ele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua entrega, esse momento especial, para que você avance pela fé, entregando o seu coração completamente a Cristo Jesus. Responde a Deus. Que essa manhã você responda ao Senhor completamente, abrindo o seu coração dizendo: Senhor, eu não quero mais entregar pedaços da minha vida. Eu quero, por amor, entregar tudo o que eu sou, todo o meu coração. Os pequenos detalhes, os pequenos desejos, os pensamentos. Você gostaria de fazer essa entrega, meu querido? Nós vamos orar por isso, para que verdadeiramente o Senhor esteja inundando o seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai bondoso que está nos altos céus, aqui entregamos a nossa vida ao Senhor, na certeza de que o Senhor recebe o nosso coração e o Senhor transforma a nossa vida. O Senhor faz novo, tudo de novo, e realmente nós nascemos de uma forma extraordinária em Tuas santas mãos. O Senhor quer colocar alegria, paz, esperança. O Senhor quer caminhar ao nosso lado, quer fazer da nossa vida uma vida de entrega constante ao Senhor, para que cada ser humano, para que cada adorador verdadeiro viva intensamente por amor a Cristo Jesus. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, cada família, a família da Igreja Central, os nossos amigos, que sinta no seu coração esse desejo de avançar dia após dia, amando profundamente a Cristo e entregando o seu coração. Aqui mais uma vez, queremos que o Senhor tome conta, que o Senhor esteja ao nosso lado, nos dando a Tua paz e a Tua esperança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que mais uma vez você caminhe seguro e firme ao lado de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família.